Oi, eu sou a Gabi Xavier e não, o canal não deixou de estar com risco de acabar. Caso você não esteja entendendo essa minha frase, vou deixar um vídeo que eu explico tudo direitinho aqui em cima. Continuamos com os strikes, inclusive strikes de Kimetsu no Yaiba, portanto esse vídeo não terá imagens. Mas calma, a gente vai comentar do capítulo 200, que tá super emocionante, super impactante. A gente precisa falar dele e eu consigo passar emoção em tudo que eu preciso informar sem as imagens. Acredita em mim, dá esse crédito, continua comigo enquanto a gente ainda tem esse canal, mas muito importante, eu criei um canal secundário que tá aqui embaixo, já tem um vídeo de introdução, para que a gente tenha um backup, uma segurança caso algo aconteça com esse aqui, que eu realmente espero que não aconteça. Se inscreve, por favor, depois lá. Se você tiver dúvida, youtube.com/sala do tempo, mas tá lá Gabi Xavier, tem um videozinho comigo. Se inscreve para receber notificação caso algo aconteça, porque se acontecer eu não consigo nem postar mais nada aqui para avisar vocês. Então, fica de olho e me segue nas redes sociais para saber de tudo. Como sempre, o link da lojinha do canal também tá aqui embaixo com estampas exclusivas de animes idealizadas por mim para vocês e quem sabe em breve a gente não tem alguma de Kimetsu no Yaiba. Deixa ideias aí e vamos comentar capítulo 200 do mangá, portanto tem spoilers pra você que só assiste ao anime. Vamos lá. Vou comentar pra vocês que eu fiquei um pouco frustrada do bebezão Muzan simplesmente se derreter, evaporar, virar cinzas na primeira página ali do capítulo. Ficou lindo, ficou colorido. Eu acho que, como eu disse no meu último vídeo, essa luta inteira que pareceu pra muitos arrastada, muito enrolada, isso num anime, numa adaptação vai ser bem mais rápido. A gente vai ver então o bebê surgindo depois de uma transformação e queda do Muzan e depois o bebê morrendo numa linha cronológica mais reta, então não vai ter esse corte brusco de uma semana para depois apenas sumiu, acabou, tá? Eu fiquei um pouco frustrada não só por isso, mas porque também não tivemos mais flashback. Eu fico aqui pensando, será que eles não vão nos dar o passado do Muzan? Isso não é importante? O cara que criou o primeiro demônio, teoricamente, com uma Blue Spider Lily, uma flor de lírio azul, isso não importa em nada pra história? É isso mesmo? Ou então eles simplesmente vão anular a importância do Muzan e fazer, como muitos gostariam, eu não, continuar, resetar a história a partir disso. Isso é assunto pra gente discutir um pouquinho mais no final do vídeo, mas com o Muzan teoricamente morto, teoricamente porque também podemos fazer algumas suposições até o fim, a gente vê o estrago. E como eu já tinha falado aqui, era praticamente impossível que a gente não tivesse outras consequências após essa luta. E por isso que eu acho que a solução da luta tem que ser definitiva, porque olha quantos sacrifícios. Todos os pilares restantes estão um caco. A gente vê o Gyome que passou por uma história tão triste, inclusive antes de se tornar um pilar, ali finalmente acabado, todos aliviados que Muzan então teria morrido, o esforço deles desde o início valeu a pena, mas ele não quer ser salvo. A equipe que está ali para justamente conter o estrago pós-Muzan chega perto dele e ele fala, não gaste tempo comigo, que sou velho. Gente, como assim ele fala pra proteger os mais novos? O cara não tem nem 30 anos. Guilherme, você tá acabando com a minha vida. Eu não tenho 30 anos também, mas eu tô mais perto de lá que você. Mas não quer sobreviver. E aí a gente vê aquela cena, novamente, que é bem característica do fechamento de arco de personagens importantes, pelo menos, em Kimetsu, que é ele encontrando com aqueles que ele já perdeu em vida. E ele encontra com as crianças que ele protegeu durante tanto tempo que ele acreditava que tinham fugido, não seguido as recomendações dele, de certa forma o traído, abandonado no momento importante de virada da sua história, e ali as crianças estão se aproximando, pedindo desculpa, falando que elas sempre acreditaram nele, mas elas tinham medo que por ele não enxergar, ele não pudesse se defender inclusive, então elas não fugiram, elas foram tentar ajudar, elas foram tentar pedir ajuda e por isso elas morreram e não o culpavam por não conseguir as defender de forma alguma. Então Gyome sim morre, mas ele tem uma chance de recompor os cacos do seu coração que há muito tempo estavam ali destroçados. Ele morre, mas ele se reconcilia com o seu passado, com os seus erros ou com os seus arrependimentos. É um fechamento bonito. E aí a gente tem um casal que nunca aconteceu, mas promete se realizar no pós-vida, que seja numa nova vida. Isso que já tá mais pra lá que pra cá. Está acabada, sente que ela não tem mais como se mexer, como levantar, como viver, seu corpo está morrendo, tudo vai terminar.
E Obanai Iguro também fala que ele vai morrer ali, com ela. Bonito que o Iguro fala pra ela, inclusive, como ela salvou muitos corações ao longo de toda a jornada. Que é claro que ela passou por momentos difíceis, inclusive antes de se tornar uma Pilar, uma Hashira, só que ela sempre tinha um sorriso no rosto. E o sorriso no rosto dela, quando ele encontrou com ela a primeira vez e desde então pra sempre, aquilo aquecia o seu coração, trazia uma felicidade, uma importância de viver que ele não encontrava anteriormente em lugar nenhum. E que com certeza ela passou esse sentimento para outras pessoas. E é emocionante essa declaração de um para o outro e a gente se reencontrar depois, se tivermos uma nova vida. Você pode então ser o meu marido? E ele fala que sim. Ela que durante muito tempo teve dificuldade então para encontrar um marido que se adequasse ao seu jeito, à sua força, às suas peculiaridades, e encontrou alguém também à beira da morte. Aparentemente os dois morreriam ali também, juntos. Mais 2 pilares que terminariam logo após essa batalha sangrenta, demorada e difícil que eles se entregaram pra caramba. Eu gosto que a batalha tenha consequências. Você chorou provavelmente ou sentiu o coração apertado. Olha quantas emoções trazem esse capítulo, essa finalização de um grande confronto. Então, por isso, não quero que seja um confronto em vão. Precisa realmente trazer o fim da história. O foco do vilão, de derrotar o grande demônio, isso tem que acabar. O mundo agora só precisa sobreviver e entender como curar quem sobrou a partir disso. E aí tem a parte talvez mais triste para muitos. Lembra que eu perguntei para vocês várias vezes, eu fui até repetitiva, eu falei em 1, 2, talvez 3 vídeos, será que eles terão coragem de matar o protagonista, o Tanjiro, porque ele tá caminhando para um esforço excessivo que praticamente o levaria sim para um esforço digno de morrer. Porque ele não tem um corpo tão potente, nem conseguiu amadurecer suas técnicas o suficiente para isso, como por exemplo tinha Yorichi. Ele não conseguiu, ele não usou a 13ª forma da respiração do sol, que foi algo que eu supus nos últimos vídeos também, que talvez não acontecesse, o que é ótimo. A gente tem um protagonista que ele cresceu sim, que ele amadureceu sim, que ele conseguiu aprimorar suas técnicas sim, mas ele não foi o melhor da luta. Não foi o que mudou o destino porque surgiu um poder, não, ele foi extremamente fundamental, ele foi extremamente importante, talvez em tempo, em confronto direto com o vilão, sim, ele tenha sido mais relevante, mas ele sozinho não conseguiria nada, mesmo com o Muzan enfraquecido. Pro choque do Tomioka, do Gyu, que tava ali também muito machucado, porém ainda vivo, consciente, mais que os outros pilares, talvez Tanjiro tá imóvel, ajoelhado, com o corpo curvado e sem batimento cardíaco, sem respiração, não sabemos há quanto tempo. Yu-Gi-Oh! Ele fica se culpando porque, mais uma vez, como eu contei no passado de todos esses pilares em um vídeo que tá super legal, porém está fora do canal, mas em breve, sei lá, se tudo der certo, volta. A gente viu que o Gyu tem um trauma de não ter conseguido proteger sua família, não conseguiu proteger sua irmã, e mais uma vez ele se sente impotente, não tendo salvo ali quem ele deveria, ou quem ele sentiu que ele deveria. Não era obrigação dele. Na verdade, ele se esforçou ao máximo, não tinha mais o que fazer. A posição em que o Tanjiro estava, ninguém poderia o salvar do seu destino, nem os seus amigos conseguiram. Mas e aí como é que a gente lida com isso? Porque no final do capítulo tem a Nezuko chegando aparentemente, fisicamente, parecendo estar completamente humana, chorando, ela tá a quilômetros chorando, a capítulo chorando. E talvez ela encontre o irmão morto e talvez então esse reencontro dos dois só possa acontecer no futuro, quando a própria Nezuko morrer no pós-morte. Mas a gente não teve a transição de vida para a morte do Muzan, portanto não tivemos ele reencontrando quem será, não sei, no seu pós-morte, como aconteceu com vários outros personagens, vide Gyomen, vide Sanemi nesse capítulo também que a gente vai comentar, e não tivemos a transição também do Tanjiro reencontrando sua família ou o que quer que seja. O que me faz pensar que ainda tem o que a gente concluir sobre esses dois. Sanemi, como eu disse, ele quase morreu, mas ele foi chutado de volta pelo seu pai. Ele chegou aí lá pro pós-vida, limbo, céu, o que vocês quiserem chamar. Não sei exatamente como a gente conceitua isso em Kimetsu, mas no pós-vida ele vê o irmão dele justamente lá no canto com todos os outros que tinham morrido há muito tempo, assassinados pela sua mãe, a sua própria mãe, que se culpa muito porque ela se tornou um demônio que não tinha consciência e matou os próprios filhos. E ela tá ali perto de quem? Do pai do Sanemi.
que justamente era aquele que era agressivo, que batia, que era terrível, e antes do Sanemi poder confrontar o pai ou fazer qualquer coisa, ele expulsa, agradece o Sanemi por ter sido seu filho e manda ele embora. O tempo dele ainda não acabou, ele ainda deveria e precisaria viver. Pra quê? Né? Talvez apenas seja um fechamento do personagem continuar vivo, ou talvez a história ainda guarde algo pra este personagem. Inosuke, que apesar de muito ferido, ainda continua muito vivaz, até falando muito, cuspindo muito sangue, ao mesmo tempo que parece estar mais vivo que qualquer coisa, mordendo todo mundo. E Zenitsu parece estar fazendo mais drama do que dor, apesar de com certeza ter sofrido muito fisicamente também, mas parece que vai viver. Mesmo falando, se eu morrer, fala pra minha esposa Nezuko, que não é a esposa dele, que eu sempre amei, blá blá blá, eu acho que ele vai continuar vivo. A única dúvida desses mais novinhos é realmente o Tanjiro. E vamos lá, o que eu achei do capítulo em si? Eu gosto das consequências, como eu já falei, eu gosto, já acostumei e acabo comprando bastante a ideia dessas finalizações expressivas e trazendo personagens do passado de cada um desses, acho legal. Eu acho, entretanto, que Muzan ainda cabem explicações sobre ele, ainda cabem explicações sobre o seu fim. Ele ter terminado como foi, eu não acho ruim. Mas me dá uma sensação, um buraco esquisito, a gente não ter mais respostas sobre a formação dele, já que é uma história que prioriza e que fez várias vezes, na hora de matar um personagem, o recurso de trazer um pouco mais sobre ele, o que o transformou no que ele é hoje, quais arrependimentos ele carrega pro depois, né, se é que carrega algum, por que não com um personagem icônico como Muzan? Imagino que isso possa dar pano para teorias dizendo que, sei lá, um pedacinho do seu corpo central, onde estava partes vitais, né, do seu corpo mesmo, teria escapado. O bebezão virou cinzas, mas era uma carne e um escudo e ele mesmo fugiu, o que pra mim seria ruim, porque a gente afirmaria que a história seria alongada completamente e um novo ciclo surgiria, ou seja, um vilão que continua, permanece o mesmo, mas foi completamente ali nerfado, ele foi fragilizado, ele demoraria anos para se recuperar, o que justificaria um crescimento também progressivo do outro lado dos mocinhos, ou seja, um novo grupo de exterminadores se formando, talvez ali uma nova missão, pequenas quests, até enfim o grande confronto chegar de novo, quem sabe com o mocinho do outro lado fortalecidíssimo e o vilão também fortalecidíssimo para o embate digno de um Battle Shonen com poderes voando e coisa maravilhosa, o que não foi o caso dessa batalha. O que eu elogiei dessa batalha no último vídeo, inclusive, foi a capacidade deles fazerem uma batalha sangrenta pela vida, trazendo muita morte e a tornando palpável, porque trouxe como justificativa muito coerente o vilão para baixo, para que os outros fossem capazes de o enfrentar, ainda que fosse uma batalha dificílima, mas possível de vencer. Tudo de mérito dessa batalha cairia por terra se acontecer isso. O vilão de alguma forma sobreviveu e um novo arco começa. Eu, sinceramente, até desanimaria de Kimetsu a partir dessa premissa. Já o Tanjiro, pra mim, ele estar vivo ou morto, pra mim, não define a continuação ou não da história. É simplesmente uma questão de ter coragem de matar o protagonista ou não. Porque ele pode simplesmente viver, continuar naquele mundo e então ficar bem com a sua irmã, conseguir curtir que o seu objetivo de trazê-la de volta à humanidade deu certo e que mataram, teoricamente, o vilão, ou ele pode morrer e, ao mesmo tempo, um novo arco começar sem ele, talvez focando na Nezuko exterminadora. Qualquer coisa poderia acontecer, mas, vamos lá, ele pode voltar a viver? Pode. Esse tipo de história traz recursos suficientes para dizer que o coração parou durante um instante e daqui a pouco volta. A gente não sabe há quanto tempo ele tá nesse estado. Cada coisa nesses últimos capítulos se passa, como eu já disse, em pequenos segundos, frações de segundos. Até no mundo real, pessoas conseguem, às vezes, retornar à vida após uma parada cardíaca, por explicações científicas que eu não sou capaz de trazer para vocês. Será que ele volta? Eu gostaria de ver uma despedida dos dois, mas talvez a nossa despedida do Tanjiro seja ele reencontrando a família, indo no pós-vida ele mesmo, tendo respostas, e a Nezuko vivendo a partir do sacrifício do irmão e de tantos outros, em nome dela e do mundo como um todo, da humanidade como um todo. Seria um recurso arriscado, muitas pessoas choram, muitas pessoas sofrem, mas não seria de todo ruim. Porque a gente ainda tem como despedir do Tanjiro apropriadamente, com uma homenagem de qualquer maneira, e a história não perde por isso.
Agora, mais uma vez, a minha opinião é: finaliza isso. Vamos concluir como fica a humanidade a partir da derrota do teórico demônio inicial. Precisamos entender como esse demônio inicial realmente surgiu, com memórias, fatos e tudo mais. Como que o mundo vai se reestruturar após essa grande batalha sangrenta, terrível e sofrida. E pronto, acaba. Finaliza. Universo concluído. Sim, a história de Kimetsu no Yaiba muitas vezes é apressada. Eu tenho uma amiga minha, inclusive, a Nath, que comenta muito de Shingeki, né? Que ela fala acertadamente que a narrativa de Kimetsu perdeu muitas possibilidades de trabalhar personagens profundamente, porque era tudo muito rápido. Aparecia, apaixonava você e morria com um passado incrível que fazia você gostar mais ainda dele. Mas isso foi uma fórmula utilizada desde o começo e mantida até esse momento, que teoricamente é o final, então tá coerente. Eu não acho que esse é um tipo de história que se propõe a aprofundar muito. Até onde vai tá bem trabalhado, pro que se propõe. Então, se a proposta foi entregue com eficiência, beleza, não tem por que eu pedir algo a mais, entendeu? Pode ser que você não goste, porque você prefere outro tipo de narrativa, e isso é super justificável. Concluindo com essa conclusão do capítulo 200, pra mim, seguindo até aqui, tá legal, mas faltam ainda detalhes, faltam explicações, nada que a gente não possa ter nos próximos capítulos, se eles vierem realmente, eu espero isso, embora eu fique triste que a história vai acabar, pra concluir tudo. Se eles vierem pra fechar tudo, a gente tem capítulos tranquilos, para trazer soluções, mais despedidas, mais memórias, mais verdades e finalizar. Eu espero que a história não resista após Muzan e que o Muzan não ressurja como uma minhoquinha que vai surgir, crescendo e ficando forte novamente ao longo de muitos anos para tudo começar de novo e vir um Demon Slayer Shippuden. Por favor, não. Pelo menos é o que eu acho. O que vocês acharam desse capítulo? Choraram? Tem muita gente que estava sofrendo nas redes sociais enquanto eu estava sofrendo e ainda tô sofrendo por causa da situação do canal. Falando nisso mais uma vez, por favor se inscrevam no link que vai estar aqui embaixo, que é um canal secundário, que se vocês quiserem, aos poucos eu vou colocando lá conteúdo extra, como eu expliquei no primeiro vídeo que tá lá já upado no canal. Deixem por favor sugestões aqui ou lá do que vocês gostariam de ver nesse meio período. Mas tô preparada pra tudo, então me ajudem a estar preparada. Entrem lá, me acompanhem aqui por enquanto, ativem notificações e me sigam especialmente em Twitter e Instagram, que eu aviso qualquer coisa emergencial por lá. Gabi Xavier em todas as redes sociais e a gente se vê, eu espero, agora mais do que nunca, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que tá me apoiando. Eu vou fazer um vídeo em breve pra agradecer, inclusive, porque tá sendo incrível cada apoio e cada mensagem de vocês. A minha gratidão é imensa.